Lucas, no capítulo 24, que nós vamos ler dos versículos 13 até o 35. Diz assim: naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam, com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nestes dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Porém, de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram que tinham tido uma visão de anjos que disseram que ele estava vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem e o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu-o e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estavam ardendo os nossos corações dentro de nós, enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Amém. Deus, nós te agradecemos pela tua palavra. Fala, Pai, aos nossos corações nessa noite. Nós precisamos ouvir a tua voz, Deus. Usa a minha vida. Abra os corações, os ouvidos das pessoas que estão neste lugar nessa noite, Pai. Muda as nossas vidas. Nós precisamos tanto de ti, tanto de ti. Que seja feita a tua vontade nessa noite. É o que nós te pedimos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. O que havia acontecido aqui? Acontece que Jesus tinha morrido. Jesus tinha morrido na sexta-feira. Ele havia sido crucificado, estava morto. Pegaram o corpo de Jesus, enterraram, colocaram lá dentro da... como é que chama? Da tumba dele, sei lá. Como é? Sepulcro, isso. A palavra que está na Bíblia é sepulcro. Colocaram Jesus dentro do sepulcro.
Mas é engraçado porque Jesus, antes de ele morrer, já muito antes de ele morrer, ele já avisava os discípulos e as pessoas que caminhavam com ele que essas coisas aconteceriam. Não foi uma coisa que foi surpresa, não foi do dia para a noite o Senhor morreu e ele não comunicou ninguém, ele não falou com ninguém, não. Em algumas passagens na Bíblia, ali nos Evangelhos, nós vemos que Jesus, ele fala com os discípulos algumas vezes. Nós sabemos que os discípulos sabiam que ele iria partir. Na verdade, os discípulos não gostavam dessa ideia, eles brigavam até com Jesus, quando Jesus falava estas coisas, que daqui a pouco ele não poderia mais estar com eles ali, que ele haveria de morrer, que ele haveria de pagar o preço, mas que ele ressuscitaria. E ele dividiu essa palavra com os discípulos. Na ceia, na última ceia que Jesus toma com os discípulos, novamente ele entra nesse assunto e ele fala com os discípulos sobre isso. Fala: olha, eu não vou poder estar com vocês, é preciso que eu pague o preço. Então Pedro até fica indignado, fica bravo com o Senhor, fala: não, Senhor, o que é isso? Você não precisa fazer isso, e se precisasse eu iria com o Senhor também, eu faria isso com o Senhor. Então eles estavam avisados do que aconteceria, não foi uma surpresa para ninguém. E além de terem sido avisados, não somente avisados, eles foram lembrados também. Porque depois que Jesus morre, na verdade antes de Jesus morrer, quando ele está sendo julgado já, a confusão começa a acontecer, os discípulos ficam desesperados, porque a situação era crítica, né? Era uma adversidade muito grande, os soldados pegando Jesus e levando ali do Getsemane para ser julgado, aquele desespero em alta madrugada, e cada um corre para um canto, e cada discípulo corre para um lado com medo. A gente sabe a história de Pedro. Pedro, ele nega Jesus, e Jesus havia dito para ele já que ele o negaria. Pedro brigou com Jesus, mas a situação era muito complicada, cada um corre para um lado, cada um foge para um canto, o povo desesperado. Jesus vai ser julgado, Jesus é julgado, então Jesus é colocado em uma cruz. Quando Jesus é colocado em uma cruz, o que nós podemos perceber e lermos a respeito dos discípulos, das pessoas que seguiam Jesus, a partir daquele momento, é que eles perdem a esperança. A esperança naquele momento vai embora, se acaba. Nós percebemos que cada um volta a fazer aquilo que eles faziam antes. Cada um volta à sua vida antiga, antes de serem chamados por Jesus. Eles se esquecem daquela palavra que Jesus havia dado a eles, de que seria necessário ele fazer aquilo, que seria necessário ele morrer naquela cruz, por eles, por nós, por mim e por você. Mas uma palavra boa Jesus havia trazido, que era: eu vou morrer, mas em 3 dias eu vou ressuscitar. Mas no momento da adversidade, no momento do desespero, no momento onde Jesus não estava mais presente com eles, ali bate o desespero. Eles não sabem o que fazer, ficam desesperados, cada um corre para um lado, voltam a fazer aquilo o que eles faziam. Além de Jesus ter avisado todos eles, ainda assim, estes 2 homens, esses 2 discípulos que eu acabei de ler para vocês, foram avisados e lembrados da palavra que Jesus havia dado a eles. Maria Madalena, Joana e Maria, elas vão até o sepulcro onde Jesus estava enterrado. E quando elas chegam lá, elas encontram o sepulcro aberto. Jesus não estava mais ali, e a Bíblia diz que haviam 2 varões, altos, grandes, fortes ali. Então aqueles homens, anjos, viram para aquelas mulheres e falam: o que vocês estão procurando entre os mortos? Ele vive. Aquelas mulheres correm e levam a notícia para os discípulos, para estes homens, falando: olha, nós fomos lá no sepulcro de Jesus, a gente olhou, ele não estava lá, a pedra estava removida. Olha, 2 homens, 2 varões nos deram a notícia de que ele ressuscitou.
Jesus já havia dito isso a eles, eles tinham esquecido por um momento, mas novamente Deus dá uma nova oportunidade e envia estas 3 mulheres para dar esta notícia novamente, para lembrar estes homens que a promessa de Deus, que a palavra de Deus, que aquilo que Jesus havia dito jamais iria falhar, mas havia acontecido sim, eles poderiam crer na palavra que Jesus havia dado a eles. Mas o que acontece? Olha o que diz no versículo 6, diz assim: eles dizem àquelas mulheres: lembrai-vos de como nos preveniu, estando ainda na Galileia. No versículo 7 diz assim: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, seja crucificado e ressuscite no 3º dia. Olha o que diz no versículo 11, essas mulheres vão levar a notícia aos discípulos, mas olha o que diz no versículo 11: mas eles não acreditaram nas mulheres, as palavras delas lhes pareciam loucura. Mas no meio da adversidade, no meio do tempo difícil, no meio das lutas, no meio do desespero, aqueles homens, os discípulos, todos se esquecem. Pedro volta a pescar. Pedro sabia que tinha sido chamado por Jesus para o ministério. Um dia Jesus se encontra com ele e fala: Pedro, a partir de hoje você não vai ser mais pescador de peixes, você vai ser pescador de homens. E como eu falei esses dias aqui, a palavra de Deus, ela não falha, ela é para sempre. Deus não falou uma coisa ontem e hoje ele mudou de ideia. Aquilo que ele falou para você é para sempre, ele não muda de ideia. Então ele havia entregado uma palavra a Pedro, dito: olha Pedro, a partir de hoje você me segue, você vai ser pescador de homens. Mas por algum motivo ele se esquece da palavra do Senhor. Por algum motivo, em meio às dificuldades, em meio aos problemas, aquela voz sai do seu coração e eles voltam a fazer aquilo que eles faziam antes, todos eles. E é nesse contexto que a Bíblia conta a história destes 2 homens que estão fazendo a mesma coisa que Pedro tinha feito também, ido embora fazer o que eles faziam antes. Esses 2 homens, eles pegam uma estrada indo embora de Jerusalém, aonde Jesus havia sido crucificado. A Bíblia conta que eles estão indo para Emaús, 12 quilômetros de Jerusalém. Eles estão caminhando, tristes. A Bíblia conta que eles estão tristes e discutindo tudo aquilo que havia acontecido, falando um com o outro: puxa, e agora, desesperançados, indo embora para casa, porque agora o que nós vamos fazer? Olha, o nosso rei, o nosso Senhor, o nosso mestre não está mais em nosso meio. Agora o ministério acabou, agora vão começar a caçar a gente, vão querer destruir as nossas vidas, vão querer nos matar. Então todos preferem abandonar o chamado, abandonar aquilo que Deus tinha preparado para a vida deles, para seguir e fazer aquilo que eles faziam antes. E muitas vezes acontece em nossas vidas também. Em meio às dificuldades, os nossos olhos se fecham para Deus e os nossos olhos se fixam nas circunstâncias. A coisa está difícil, está uma confusão, está cheio de problema, e a gente se esquece da palavra que um dia Deus nos entregou. Os nossos olhos começam a se fixar nos problemas, nas circunstâncias, então a gente volta a fazer aquilo que a gente fazia antes. Muitas vezes em meio aos problemas, em meio à dificuldade, é difícil acreditar na soberania de Deus, acreditar que mesmo assim Deus está no controle, acreditar que a palavra dele não vai falhar, acreditar que aquilo que ele falou, ele é um Deus fiel e ele vai cumprir. Olha só, os discípulos andaram com Jesus, 3 anos de ministério de Jesus aqui nessa terra. Aqueles homens andaram com Jesus, eles dormiram ao lado de Jesus, eles conheceram o Senhor de pertinho, pegaram nele, ouviram os sermões que ele pregou. Se tem um pregador bom, foi Jesus. E eles ouviram Jesus. Mas nesse momento de confusão, eles correm, eles se desesperam. O conflito da fé com a realidade. Jesus havia avisado aos discípulos que iria acontecer, mas o conflito de acreditar naquilo que Jesus havia dito com a realidade. Porque a realidade dói, porque a realidade a gente sente na carne. E muitas vezes é difícil ter fé quando dói a nossa carne.
Muitas vezes é difícil ter fé quando dói no nosso coração, acreditar que aquela palavra é verdadeira, que aquela palavra de forma alguma vai falhar em nossas vidas. Em Mateus, em João, Mateus 21, olha o que Jesus havia dito. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofressem muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse ao terceiro dia. É nesse contexto, é nessa confusão, eles sabiam que então aqueles homens se encontram naquela estrada a caminho de Emaús. Se eu for parar para analisar, para mim, estrada de Emaús significa falta de esperança. Estrada, sentido a Emaús, significa nos esquecemos de que Deus tem um plano para as nossas vidas. Estrada de Emaús significa tristeza, significa nos sentirmos abandonados por Deus, sentir que agora não tem mais jeito, sentir que agora, puxa, o que vamos fazer? Esses homens, eles estão nessa estrada e esse é o sintoma, este é o sentimento que eles têm. Eles estão desconsolados, eles estão um conversando com o outro, falando das coisas que haviam acontecido alguns dias atrás. E aí a Bíblia conta que quando eles estão ali dialogando e conversando um com o outro, tristes, aparece um homem ao lado deles e começa a caminhar com eles. Aquele homem era Jesus. Eles não sabiam que era Jesus. Muitas vezes nas nossas vidas nós sentimos que nós estamos nessa estrada também, igual aqueles homens, sem direção, sem saber o dia de amanhã, sem saber o que vai acontecer, sem esperança, tristes, machucados. Achamos que iria acontecer alguma coisa, mas não aconteceu. Achamos que os nossos planos seriam concretizados, mas não são concretizados. Achamos que os nossos sonhos aconteceriam da forma que a gente planejou, mas de repente isso não acontece da forma que a gente planejou, e a gente se encontra na mesma estrada que aqueles dois homens estavam. A estrada onde falta esperança, a estrada onde falta alegria, a estrada onde falta sonhos, aonde nós ficamos desesperados, achando que, puxa, será que Deus se esqueceu de nós? Mas da mesma forma que aqueles dois homens estavam ali naquela estradinha, voltando à sua vida normal, voltando a fazer aquilo que eles faziam antes, naquela estrada o próprio Jesus vem e começa a caminhar com eles. Eu quero profetizar sobre a sua vida nessa noite. Eu não sei qual estradinha você está seguindo, eu não sei aonde você acha que você vai chegar. Talvez você está desesperado, desesperada, mas eu quero te dizer uma coisa: Jesus, o próprio Jesus vai vir e vai te encontrar nessa estradinha aonde você está. Olha que coisa maravilhosa, Jesus vai lá e começa a caminhar com aqueles homens. Começa a caminhar com aqueles homens. E Jesus começa a conversar com aqueles homens, falando: do que vocês estão falando? Por que vocês estão tristes? Os homens ficam indignados com Jesus, ficam até bravos, falam assim: você está brincando comigo? Você não viu o jornal? Você não está sabendo o que aconteceu? Você não viu a televisão? Não viu a catástrofe? Jesus, o Nazareno, foi crucificado, foi morto. É impossível nós sermos completos, felizes, sem a presença de Jesus nas nossas vidas. Aqueles homens, a Bíblia diz que eles estavam com seus corações tristes. Sabe por quê? Porque antes eles estavam na presença de Jesus. Antes eles tinham o Senhor pertinho. Você acha que eles não tinham problemas? Eles tinham problemas, mas eles tinham Jesus pertinho deles. Jesus é muito maior do que qualquer
problema. A alegria que Jesus pode trazer é muito maior do que qualquer problema. E muitas vezes nós nos encontramos abatidos e tristes nessa estradinha, mas porque na verdade estamos caminhando nessa estradinha sem o Senhor Jesus. E esses homens, eles estavam dessa forma. Jesus havia sido morto, eles não acreditavam que Jesus havia ressuscitado, eles achavam que Jesus não viria mais, eles achavam que eles não se encontrariam mais com Jesus, por isso eles estavam abatidos. E talvez você esteja com o coração triste. Nós sabemos disso, eu conheço pessoas que correm atrás de coisas buscando felicidade. Eu conheço pessoas que correm atrás de riquezas buscando felicidade. Elas ficam ricas, mas não encontram a felicidade. Elas conquistam um cargo importante, mas lá elas não encontram a felicidade. O ser humano, ele é assim, ele tenta encontrar a felicidade em todos os lugares, mas muitas vezes pessoas andam tristes, com seus corações abatidos, porque na verdade o que elas precisam é do Senhor Jesus, caminhando com elas todos os dias. O foco daqueles homens estavam nas circunstâncias. E com isso, um problema muito sério. Eles não conseguem enxergar Jesus. A Bíblia conta que os olhos deles estavam tapados. Eles não enxergavam Jesus, não sabiam que era Jesus que estava ali com eles. Sabe por quê? Porque quando nós acreditamos mais na circunstância do que em Deus, nós fazemos a circunstância o nosso Deus, e não podemos mais ver o Deus de verdade. Aqueles homens estavam acreditando mais naquilo que eles viam. Perderam a fé. Desesperados, então ali naquele momento eles já não conseguiam. A Bíblia conta que os olhos deles estavam tapados. Eles não conseguiam ver, não conseguiam perceber que ali quem estava caminhando com eles era o próprio Senhor Jesus. E quantas vezes em nossas vidas eu acredito que a gente não se dá conta que o Senhor está ao nosso lado, que o Senhor que está abrindo uma porta, que o Senhor que está nos livrando daquele mal, que o Senhor que está nos protegendo, que o Senhor que preparou uma saída, que o Senhor que tocou a nossa vida. Muitas vezes estamos tão insensíveis, na verdade muitas vezes estamos com tanta falta de fé, olhamos tanto para as circunstâncias, olhamos tanto para os problemas, que o Senhor está do nosso lado, tentando nos encorajar. O Senhor está do nosso lado, nos lembrando da sua palavra e dizendo: olha, fica firme, fica tranquilo, porque eu estou com você. Alegra o teu coração. Mas muitas vezes os nossos olhos estão tão fixos nos problemas que a gente se esquece. E essa é a situação desses dois homens. Eles não conseguem enxergar Jesus, não conseguem. Aqui uma lição também: é possível, sim, é possível ter um evangelho teórico, doutrinário, doutrinas, conhecer as escrituras muito bem, estar no meio do povo de Deus, falar como o povo de Deus, estar nas reuniões, cantar louvores e mesmo assim não enxergar e ouvir Jesus. Aqueles homens andaram com Jesus, conheceram Jesus face a face, ouviram a voz de Jesus. Eles eram crentes, como eu e como você. Estamos aqui na igreja. Todos os rituais, os cultos, as reuniões, os chamados, eles estavam, eles ouviram, mas mesmo assim não conseguiram ouvir, perceber que era Jesus que estava falando com eles. Você pode estar sentado no banco de uma igreja, você pode estar em todas as reuniões, você pode levantar as suas mãos e cantar, você pode até ter muito conhecimento, conhecer a palavra de Deus e mesmo assim não ouvir a voz do Senhor. Por que como isso? Na verdade isso acontece porque nós endurecemos os nossos corações. Aqueles homens, eles estavam com os corações endurecidos, sim. Olha só, eles esqueceram que Jesus havia avisado eles o que aconteceria. E também eles não foram sensíveis àquelas 3 mulheres que foram avisar eles, falar: olha,
2 anjos apareceram, ele ressuscitou mesmo. Eles endureceram o coração, e quando nós endurecemos o nosso coração, nós não ouvimos mais o Senhor Jesus. Ele tenta falar conosco, Ele tenta nos mostrar, mas os nossos olhos estão nos problemas. A gente não consegue mais ouvir a voz do Espírito Santo, a gente não consegue perceber que Deus está cuidando das nossas vidas. E esses homens estavam assim, nessa situação, endureceram os corações, não deram importância ao testemunho daquelas mulheres. E muitas vezes nós vemos Deus fazendo grandes coisas à nossa volta, a gente não consegue crer que Deus é Deus. A gente vê o irmão do nosso lado, coisas maravilhosas acontecendo na vida dele, mas você fala, mas não aconteceu na minha, então não vou acreditar. Deus é Deus. Deus, na verdade, tenta nos trazer a realidade, mas muitas vezes nós achamos que Ele é o alienado. Jesus começa a ter um diálogo com aqueles homens, e os homens ficam bravos com Jesus, achando que Jesus que estava errado. Você não viu, não? Você está pirado, você não viu o que aconteceu em Jerusalém? Você não está sabendo que Jesus, o Nazareno, foi crucificado? Aí Jesus começa a pregar para aqueles homens. Ele começa a falar, olha, você não se lembra dos profetas, das profecias? Você não se lembra do que Jesus disse? Que isso teria que acontecer, vocês não estão lembrados das coisas. Jesus vai caminhando pelo caminho com aqueles homens e pregando a palavra dele e lembrando eles das coisas que a palavra de Deus já tinha falado antes no Antigo Testamento. Foi lembrando, mas Jesus não teve êxito na sua pregação naquele dia. Que coisa, hein? Jesus pregou e os homens não acreditaram. Já pensou nisso? O pregador dos pregadores pregou, mas não convenceu os dois. Aqueles homens, eles chegam, quando eles estão chegando perto da casa deles ali, Jesus faz como que ia embora, como que não iria ficar ali com eles. Ele finge que estava continuando a viagem. E aqueles homens pedem a Jesus, sem saber que era Jesus, falam, olha, fique aqui conosco, já está tarde, já está anoitecendo, o Senhor vai continuar a viagem, fique aqui conosco, coma conosco. Sabe por quê? Porque a presença de Deus é agradável, a presença do Senhor é agradável nas nossas vidas. Se você é uma pessoa que espanta as pessoas, é melhor você ficar preocupado, porque nós que temos o Espírito Santo, a presença de Deus nas nossas vidas, as pessoas são atraídas a nós, para que a gente possa abençoar a vida dessas pessoas. Aqueles homens não conheciam Jesus, não sabiam que era Jesus ali, mas aquele homem falou coisas, a presença dele envolvia as pessoas. Então aqueles homens decidem convidar aquele homem, mesmo sem conhecer, para entrar na casa e comer e ficar ali com eles. Então Jesus entra naquela casa, Jesus senta na mesa com eles, Jesus parte o pão ali, e quando Jesus parte o pão, a Bíblia conta que os olhos daqueles homens foram abertos, eles percebem que é Jesus que estava ali na presença deles. Mas então Jesus desaparece, vai embora, some dali. E para mim é muito impactante isso, sabe? Porque esse momento aqui que a Bíblia fala, a mesa ali, a mesa, o pão, eles sentam ali na mesa, uma reunião. Isso me lembra muito ceia, o pão sendo partido, comendo. E Jesus havia dito isso aos discípulos antes dele partir. Olha, a última ceia, ele fala, olha, vocês vão fazer isto em minha memória, para se lembrarem de mim. O pão é o meu corpo, simboliza o meu corpo. O cálice vai simbolizar o meu sangue, que eu vou derramar naquela cruz por todos vocês. Então esse sentar na mesa, esse partir o pão, sabe o que significa? Comunhão. Ceia significa comunhão com Cristo.
E algumas coisas que a comunhão ela faz nas nossas vidas, e fez na vida daqueles homens também. A primeira delas, abre os nossos olhos espirituais. Se você não tem comunhão com Deus, você não pode ser guiado por Deus. Se você não tem comunhão com o Pai, como que Ele vai te mostrar coisas? Como que Ele vai falar com você? Você não consegue ouvir a voz dEle, você não consegue entender aquilo que Ele está falando. Ele abre uma porta, mas você não tem uma percepção espiritual, porque você não tem comunhão com o Pai. Os olhos daqueles homens foram abertos no momento de comunhão. Quando o pão se parte, os olhos se abrem. Nós podemos tirar essa lição para nós também. A comunhão abre os nossos olhos espirituais. A comunhão deixa de ser conhecimento e passa a ser experiência. Eles conheciam a história de Jesus, sabiam que iria acontecer, mas eles sabiam, isso era conhecimento, eles sabiam porque Jesus havia falado e acabou. E muitas vezes é isso que acontece nas nossas vidas. Nós sabemos porque nos contaram, nós sabemos porque nós fomos num culto e o pastor trouxe aquela palavra, então a gente ficou sabendo. Olha, a gente sabe, eu sei, pastor, eu sei o que você está falando, eu sei, já aprendi, já ouvi. Muitas vezes nós sabemos, mas não experimentamos. A comunhão, ela proporciona que a gente experimente. Quando a gente experimenta as coisas de Deus, as nossas vidas são mudadas. A gente nunca mais vive da mesma forma, nós não falamos da mesma forma, porque uma coisa é ver o seu irmão contando um testemunho, uma coisa é você contar. Você fala assim: olha, eu estava aqui, mas Deus fez algo na minha vida. Olha, eu ouvi a voz de Deus me dizendo, vai lá, e eu fui e as portas se abriram. Você não sabe o que aconteceu na minha vida. Uma coisa é conhecimento, uma coisa é você ouvir falar, uma coisa é você experimentar. E quando você tem comunhão com o Pai, Ele permite que você experimente coisas que você nunca nem imaginou antes. A comunhão te leva de volta ao projeto original. Qual que era o projeto original do Senhor para a vida daqueles homens? Pregar o Evangelho, fazer aquilo que eles estavam fazendo. Mas em meio ao desespero, aquela situação toda, eles haviam desistido, eles tinham deixado de lado. Mas a comunhão, o que ela fez? Ela colocou eles de volta naquela estrada. Olha que ironia. A Bíblia diz que quando aqueles homens estavam com Jesus, o que eles falaram para Jesus? Eles não sabiam que era Jesus ainda. Eles falam: olha, fica aqui em casa porque já está tarde demais, não continue viagem, fique aqui conosco, come com a gente. E aí o que acontece? Eles comem com Jesus, seus olhos são abertos, Jesus some dali. E aí o que acontece? A Bíblia diz que no mesmo instante eles pulam e eles pegam estrada sentido a Jerusalém. Mas não era eles que haviam acabado de dizer: olha, não pegue a estrada à noite, é perigoso, não faça isso. Mas quando eles tiveram um encontro com o Senhor ali, eles colocam de volta na estrada que eles deveriam nunca ter saído, do lugar onde eles nunca deveriam ter saído. Então, na verdade, quando nos encontramos com o Senhor, a comunhão com Cristo nos coloca no lugar onde nós precisamos e devemos estar. Muitas vezes queremos sair do caminho, muitas vezes pegamos a estradinha para fugir de Deus, mas quando nós estamos pertinho de Deus, ouvimos a voz dEle, Ele pega as nossas vidas e coloca no lugar de volta onde nós precisamos estar. Comunhão traz alegria e esperança, e a esperança de volta. É claro, a coisa está feia, está desesperado, está batendo na sua porta. Se você realmente não ouvir de Deus, você vai ficar desesperado. Nós somos de carne e osso, nós temos sentimentos. Mas quando nós colocamos a nossa confiança em Deus, quando nós temos o Senhor pertinho de nós, a gente se sente acolhido, a gente sabe que Ele está cuidando das nossas vidas. Aqueles homens, eles não tinham mais esperança, eles estavam desesperados. Mas um encontro, um tempo de comunhão, um partir do pão, eles enxergam Jesus. Agora eles pulam, eles saltam, eles saem correndo, voltam para Jerusalém para contar para os outros discípulos e as outras pessoas: olha só, vocês não sabem, nós nos encontramos com Jesus, nós vimos Jesus, Ele ressuscitou. Olha, eu tenho uma boa notícia,
Ele está vivo, aquilo que Ele tinha falado para nós é verdade, aconteceu. Ele não está morto não, Ele vive. Jesus se encontra com Simão. Simão, tadinho, negou Jesus 3 vezes, fugiu, foi embora, foi para a praia pescar. Jesus já tinha falado para ele: você não é mais pescador de peixe, vai pescar homem, vai pescar vidas. Mas aquela situação difícil, o que ele faz? Ele volta a pescar o quê? Peixe. Jesus morre, ressuscita, e Jesus aparece lá na praia para Simão. Fala: Simão está tentando pescar a noite inteira, não pega um peixinho, gente, porque a pesca sem Jesus, a coisa não dá certo. A nossa vida sem Jesus não dá certo. O seu trabalho sem Jesus não dá certo. O seu casamento sem Jesus não dá certo. Os seus filhos sem Jesus não dá certo. Você vai ter problema, você não vai pegar peixe nenhum, você vai ficar frustrado. E Simão estava nessa situação. Amanhece o dia, ele está ali, não pega um peixinho. Ele olha para a praia, tem um homem falando: ô. Ele olha, o homem fala: joga a rede do lado direito do barco. Ele joga, a rede volta cheia de peixe. Naquela hora, Simão, ele percebe, é Jesus que está ali na praia. Ele pula do barco, sai correndo, sai nadando, chega desesperado ali na presença do Senhor. E aí nós sabemos, Jesus pergunta para ele 3 vezes: Simão, tu me amas? Ele responde: eu te amo. Tu me amas? Eu te amo. E Jesus fala para ele: então apacenta os meus cordeirinhos, faz aquilo que eu te chamei para fazer. Jesus te encontra nessa prainha que você está nessa noite. Ele te chama de volta para o lugar onde você nunca deveria ter saído. Por causa das circunstâncias, dos problemas, talvez você fugiu um pouco, mas nessa noite Ele te chama, como Ele chamou Simão, como Ele lembrou Simão, como aquelas mulheres apareceram para aqueles homens, como Jesus apareceu para aqueles discípulos, tentando lembrar que, olha só, é verdade aquilo que eu falei. Ele está te lembrando nessa noite também, não se esqueça disso. A comunhão traz confiança e afasta todo medo. Aqueles homens, o medo acaba, ficam corajosos, pulam no meio da noite, levantam, pegam aquela estrada, 12 quilômetros a pé. Não é tão fácil assim. Eles não eram atletas, não foram correndo fazendo culpa. Talvez demoraram um bom tempinho para chegar, mas eles não estão se importando, não estão preocupados, não estão com medo, porque agora de fato eles sabem que Jesus estava com ele, que aquilo que Jesus havia falado era verdade realmente. Quando você escuta a voz de Deus, o medo vai embora. Quando você escuta Deus falando com você: olha, faça isso que eu estou com você. A circunstância pode ser adversa, você pode olhar e ficar desesperado, mas quando você sabe que você ouviu a voz de Deus, você vai e faz. Boas novas, boa notícia. Aqueles homens sobem levando boa notícia, boas novas. E é isso que eu vim fazer nessa noite, trazer uma boa notícia a vocês. O Evangelho é boas novas. Quantas promessas na palavra de Deus nós temos. Não sei a situação de cada um nessa noite, mas o que nós sabemos é que, da mesma forma do cuidado de Jesus com aqueles homens e com os discípulos, Deus tem conosco também hoje à noite. Talvez alguns de vocês se encontrem nessa estradinha, talvez alguns de vocês se sintam como aqueles discípulos, desesperados, sem saber o que fazer, preocupados. E agora, como é que vai acontecer? Como que a gente vai fazer? Deixa eu te dizer uma coisa: chega do luto, chega da tristeza, chega da cabeça baixa. Quando aqueles homens se encontram com Jesus, a alegria invade o coração deles. Olha, eles estavam tristes, eles estavam desesperados, eles não sabiam o que iriam fazer. E muitas vezes nós nos sentimos assim, mas Jesus se encontra com eles e muda a tristeza, passa a ser alegria. Eles estão com a cabeça baixa, eles pulam e voltam a fazer aquilo que eles faziam antes. Então nessa noite é uma noite
que Deus nos alerta, Ele nos diz nessa noite: olha, é o seguinte, para de chorar, para de se lamentar, para de reclamar, você não está entendendo, mas olha aqui, eu estou com você, eu estou te encontrando nessa estradinha, eu estou caminhando com você, eu estou te ajudando, nós estamos tendo comunhão, eu estou cuidando da sua vida. A única coisa que você precisa é ter Jesus ao seu lado. O resto das coisas conserta, o resto das coisas Deus abre porta, Deus faz. A porta que Deus abre ninguém fecha, a porta que Ele fecha ninguém abre. Você pode descansar do seu coração, mas o que você precisa ter é não estar sozinho nessa estradinha e deixar Jesus crucificado naquela cruz. Muitas pessoas deixam Jesus crucificado, Jesus no cantinho. Jesus ficou lá na cruz. Para aqueles homens, Jesus estava ainda naquela cruz. Aqueles homens estavam presos ainda na sexta-feira. Muitas pessoas estão presas na sexta-feira. Aquilo que aconteceu, você chora por aquilo que aconteceu, você se desespera por aquilo que aconteceu, você clama a Deus e você fala: Deus, sexta-feira aquilo que aconteceu, mas hoje é um novo dia. Deus traz esperanças ao coração. Hoje é domingo, é dia de ressurreição. Deus quer fazer um milagre na sua vida. A hora que aqueles homens eles perceberam que Jesus estava vivo, a vida deles mudou. Larga a sexta-feira. Jesus vive. Jesus é rei. Ele controla todas as coisas. Você com os seus pensamentos, você com as suas atitudes, você com as suas crenças, com aquilo que você fala, você coloca Jesus morto naquela cruz, mas Jesus está vivo. Jesus é o rei, Ele é poderoso. Você precisa começar a crer que ainda nos dias de hoje Ele pode fazer as mesmas coisas que Ele fez ali na Bíblia, nas histórias que nós lemos. Gostaria que você fechasse seu olho por um instante.